Rama Rama, Hare Hare, Jai Srila Prabhupada Ki Jai, Shrimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai, Gaur Premanandi, Hare 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 Bol. Eu tive que reiniciar aqui a transmissão pelo Facebook, porque eu acho que eu estava na minha página, eu não estava na página da ISCOM. Vamos ver agora o que acontece. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Shrimad Bhagavatam. Estamos no canto 6, aliás, no canto 3, capítulo 6. Canto 3, capítulo 6. O nome desse capítulo é Conversas. Não, o nome do capítulo é A Manifestação, a Criação da Forma Universal. A criação da forma universal. E o verso é o verso 33. Onde o Prabhu verso 33, isso. Onde o Prabhu Atsundra leu 32, No verso 31 fala sobre como surgiram os Brahmanas, ao verso 32 como surgiram os Kshatriyas, e verso 33 como surgiram os Vaishyas. Aliás, o 30 os Brahmanas, o 31 os Kshatriyas, os 32 os Vaishyas, e agora o verso 33 os Shudras. O que é isso? O que são os Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras? Essas são as classes sociais criadas pelo próprio Krishna para a organização social. Essas classes sociais não são castas, como depois se desenvolveram na Índia, o sistema de casta, que era um sistema em que havia assim, o abuso, que existe até hoje, a exploração de uma casta pela outra, Quer dizer, pessoal, nasci na família de Brahmana, então eu sou um Brahmana e vocês têm que me respeitar, E os Kshatriyas explorando, como temos hoje em dia, a classe de políticos, que são os Kshatriyas, Os Brahmanas seriam a cabeça da sociedade, os intelectuais, os sacerdotes, e cuja a função seria instruir a sociedade nos princípios védicos. E também tem várias características, como são descritas no Bhagavad Gita, Samodama Tapasochan Kshantirajama Evacha Gyana Vigyana Nashikyan Brahma Karma Sabhavajan. Diz que o Brahmana é aquela pessoa que é equilibrada, ele é autocontrolado, ele é austero, ele é puro, ele é limpo, ele é pacífico, ele é veraz, ele é religioso, ele é honesto, e essas características pelas quais os Brahmanas agem. Mas hoje em dia a gente vê que os intelectuais não têm essas características. Eles bebem, fumam, se intoxicam, fazem sexo ilícito, eles não têm pureza, não têm austeridade, não têm sabedoria, não têm veracidade, mentem, não são autocontrolados, e nem pacíficos, nem equânimes. Então, na verdade, não são brahmanas, são apenas intelectuais de barra. Aí depois vem os Kshatriyas, cuja a função seria proteger a sociedade, seriam os braços da forma universal, enquanto os Brahmanas são a cabeça da forma universal, os Kshatriyas são os braços que administram, que protegem, e não que exploram a sociedade, como temos hoje em dia os governantes que se enriquecem às custas dos cidadãos, usurpando o erário público, para seu próprio benefício e da sua família, e assim criam assim uma carreira, explorando o povo, roubando dinheiro público. Os Kshatriyas não, eles cobravam impostos, sim, esses impostos eles revertiam em prol da população, e protegiam
quando havia uma guerra, eles iam na frente do batalhão, eles não ficavam assim, escondidos em algum bunker, mas eles iam na frente para proteger os cidadãos, né? E depois os vaixas, cuja função seria proteção das vacas, agricultura, o comércio, mas visando suprir para a sociedade, né? Assim, a meta do Vaixa não era simplesmente enriquecer, mas era suprir a sociedade, né? Seria o estômago da sociedade. E os Shudras, que seriam as pernas, ou seja, a sociedade sem perna, ela não anda, né? Não teriam casas, não teriam estradas, não teriam nada disso se não fossem essa classe trabalhadora, né, que está ali, e são artesãos também, né, são pessoas que são técnicos, né, que têm assim, vários conhecimentos técnicos e mesmo científicos, né, e tecnológicos para sustentar a sociedade, né? Então, é dito até que uma pessoa cujas pernas não são trabalhadas, não são exercitadas, ela envelhece mais rápido, porque a cabeça, né, assim, o sistema parasimpático, né, sistema que ele assim entende que, poxa, não tem mais sustento para a cabeça, então a pessoa vai deteriorando, né, fica com doenças do sistema nervoso central, né, fica com arteriosclerose, fica com Parkinson, fica com Alzheimer, fica com doenças, né, fica com demência senil, por aí vai. Então, sem as pernas, né, a cabeça não se sustenta, né? Se não tiver, por exemplo, um lugar para os brahmanas morarem, né, assim, para eles terem seu sustento, eles não podem pensar, né? Porém, na consciência de Krishna, existe o Daivi Varnashama. Daivi Varnashama significa que todos trabalham para Krishna, não só para a sociedade, mas para Krishna, né? E aí então o devoto ele transcende essas 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais, porque ele faz o que é necessário para Krishna, né? Se precisar trabalhar como um Shudra, ele trabalha. Se precisar trabalhar como um Vaishya, ele trabalha. Se precisar trabalhar como um Kshatriya, ele trabalha. Se precisar trabalhar como um Brahmana, ele trabalha. Ele faz aquilo que for necessário para o serviço de Krishna, né? Assim como em tempos de guerra ou em tempos de calamidade, como agora no Rio Grande do Sul, a gente vê os devotos fazendo tudo, né? Todo tipo de atividade, né? Desde atividades assim bem assim simples, né? Como limpeza e não precisa ser no Rio Grande do Sul, mesmo nos templos a gente vê isso, mas no Rio Grande do Sul hoje em dia principalmente, não estão todos ali fazendo todo tipo de atividades para ajudar a população, né? Distribuir alimentos, né? Cozinham, né? E também pregam, né? E também fazem atividades de Brahma, né? Bom, então essas 4 ordens, como diz na Bhagavad Gita, Chatur Varnyam Asrita Gunakarma Vibhagasha. Bhagavad Gita diz que Krishna fala essas 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais foram criadas por mim, Guna Karma, de acordo com Guna, a qualidade de cada um para o trabalho, né? Guna Karma Vibhagasha, né? Então, o que determina qual é assim, a posição social do cidadão é a sua qualificação, né? E também seu karma, né? Sua qualificação e seu karma para o trabalho, né? Tem pessoas que nasceram com inclinação de serem brahmanas, de serem intelectuais, de serem sacerdotes, de serem monges, né? E tem pessoas que têm inclinação de administrar, de governar, né? De guerrear também, né? Artes marciais. Tem pessoa que tem inclinação para fazer comércio, para trabalhar como empresários, para bancários, né?
banqueiros, né? E também donos de terras, né? Agricultores, e tem pessoas que têm inclinação para trabalharem com serviços mais técnicos, né? E mesmo mais simples, né? Então, essa inclinação, a pessoa nasce com aquela inclinação, né? Tem até assim a vocação, né? Teste vocacional, né? E aí, então a pessoa, naturalmente, ela se ocupa, né? Hoje em dia isso também acontece, mas de forma desorganizada. Até porque hoje em dia, pelo menos no capitalismo, né, o que manda é o capital. Né? Então, mesmo que a pessoa seja um professor, mesmo que a pessoa seja uma pessoa intelectual, mas se ela precisa de dinheiro, ela vai trabalhar como taxista, vai trabalhar como, sei lá, algum serviço simples, né, para poder se manter, né? Hoje em dia, por exemplo, não existe, na cultura védica, os brahmanas eram mantidos pelos kshatras. Eles não tinham que pagar imposto, eles não tinham que sair para trabalhar, para se sustentar, né? Mas hoje em dia a gente vê pessoas que são brahmanas trabalhando em serviços assim, bem assim simples, né? Para poder ganhar a vida, né? Porque como brahmanas não conseguem se manter, né? E a gente vê também pessoas que não são qualificadas, né? Pessoas que têm inclinação para serem shudras, agindo como kshatriyas, como líderes, né? do governo, ou agindo como, querendo assim, dar aulas, serem, né, intelectuais, mas são shudras, né? E aí desorientam a sociedade, né? Bom, então aqui entrou a Cíntia e o Raul Tinelli, aqui no Facebook da ISCOM Rio de Janeiro. Na verdade, eu tô assim meio desconfiado que eu não estou no Facebook da ISCOM Rio de Janeiro, porque as pessoas que geralmente entram não entraram, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas aqui no Instagram está tudo certo, né? Aqui a Cíntia escreveu: Food for Life, que é Alimentos para a Vida, está ativo no Rio Grande do Sul. A missão de Srila Prabhupada está bem visível neste momento crítico do Rio Grande do Sul e em todos os outros, com certeza, né? Onde existe calamidade, onde existem assim, problemas, né, na sociedade, os devotos estão ali para ajudar. Obrigado, Cíntia. Eu estava em dúvida, porque geralmente pessoas que geralmente entram não entraram, né? Eu fiquei desconfiado. Bom, então vamos para a leitura, né, que nós falamos muito, mas até agora não lemos, né? Então vamos ler hoje o verso 33, né, do Srimad Bhagavatam, capítulo 6, do canto 3. Quem não tiver o livro pode acompanhar pelo Vedabase, né? Se tiver aí um outro dispositivo, entra no Vedabase, né, e acompanha pelo Vedabase, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Então, antes de recitarmos o Bhagavatam, o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, e a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Já Srila Prabhupada. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Niseyasya Lokasya Danyam Swastena Mahat. Este Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna, é também a encarnação literária de Krishna. Ele
destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo bem-aventurado, ele é todo bem-sucedido e todo completo. A Cíntia Beatriz é a Tintamani. Jai Haridashna, reverências. Glória Srila Prabhupada. Eu achei estranho que o Marcos Branquinho, que está sempre nas lives do Rio, não entrou, né? E também o Marcelo Magalhães, tem um pessoalzinho que não entrou hoje. Aí eu fiquei desconfiado que eu não estava no Facebook da ISKCON. Aí saí e entrei de novo, mas eu vi que eu estava, né? Bom, vamos lá então, ler o verso 33. Padvyam Bhagavato Gyanye Shurushadharma Siddhaye Tasyam Jatra Pura Shudro Jadvritya Tuchate Harir. Palavra por palavra. Padvyam, das pernas. Bhagavata, da personalidade de Deus. Gyanye, manifestou-se. Shujrusha, serviço. Dharma, dever ocupacional. Siddhaye, em relação a Tasyam, nesta. Jataha, sendo gerado Pura, anteriormente. Shudra, os servidores. Jadvritya, a ocupação através da qual Tusyate fica satisfeito. Harir, a suprema personalidade de Deus. Agora apareceu o Marcelo Magalhães. Estava sentindo falta. Vamos ler a tradução e significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Depois disso, o serviço foi manifestado das pernas da personalidade de Deus para o aperfeiçoamento da função religiosa. Situados nas pernas estão os Shudras, que satisfazem o Senhor através do serviço. Antes de vocês entrarem, eu estava comentando, né, que os versos anteriores, né, que os Brahmanas surgiram da cabeça e da boca, né, da forma universal, os Kshatras dos braços, os Vaishyas do abdômen e agora os Shudras das pernas. Então, os Shudras fazem parte da sustentação, né, da sociedade, né, e automaticamente sustentando também os princípios religiosos, porque se não fosse os Shudras, né, estava falando até aquele exemplo, Haridash, da cabeça, né, que quando as pernas não são exercitadas, a pessoa desenvolve doenças no sistema nervoso central e fica com Alzheimer, fica com Parkinson, fica com demência senil, e, assim, porque a cabeça entende que não tem algo para sustentá-la, né? Então, da mesma forma, a sociedade, se os Shudras não agem, se os Shudras assumem, por exemplo, o poder, ao invés de fazerem seu serviço como Shudras, mas querem liderar, querem assumir o serviço dos Kshatras, como existe no comunismo, né? Ou se rebelam, né, contra as classes, né, contra os Brahmanas, por exemplo, né? Então a sociedade fica de cabeça para baixo, né? Fica sem sustentação, né? Por isso que fala que aqui que as pernas são para o aperfeiçoamento da função religiosa. Quer dizer, existe, por exemplo, os Brahmanas, sacerdotes, mas se não há uma igreja, não há um templo, como é que ele vai exercer a função dele? Quem constrói isso? Né? Por exemplo, agora estamos com uma reforma com obras lá na ISKCON, no Rio de Janeiro. Existem lá alguns trabalhadores, né, Shudras, e até mesmo devotos, que estão ali exercendo a função de Shudra, que é o devoto transcendental, né, para poder que haja um templo para que os Brahmanas possam ir lá e pregar, né? Então, os Shudras são necessários, né? Senão, como é que todo mundo ia ter que morar debaixo da árvore ou construir aquelas cabanas bem assim, rudimentares, né? Bom, então vamos ler o significado de Srila Prabhupada. O serviço é a real posição constitucional de todas as entidades vivas. As entidades vivas destinam-se a prestar serviço ao Senhor e podem alcançar a perfeição religiosa
através desta atitude de serviço. Não se pode alcançar a perfeição religiosa simplesmente especulando para atingir o conhecimento teórico, né? Só na base da teoria, né? Sem nenhuma prática. A divisão Jnani de espiritualistas, que são aqueles que cultivam o conhecimento, né? Continua especulando apenas para distinguir a alma da matéria, né? Sankhya Yoga. Mas eles não têm informação das atividades da alma, após serem liberados através do conhecimento. Eles visam, né? Eles almejam essa liberação, né? Mas não sabem o que fazer depois que se liberam, né? Querem se fundir no Brahman, né? É dito que as pessoas que só especulam mentalmente para conhecer as coisas tal como elas são e não se ocupam no transcendental serviço amoroso ao Senhor, estão simplesmente perdendo o seu tempo. Nesta passagem é dito claramente que o princípio do serviço foi gerado das pernas do Senhor, das pernas da forma universal do Senhor, para o aperfeiçoamento do processo religioso. Mas este serviço transcendental é diferente da ideia de serviço no mundo material. Como eu falei anteriormente, existe o Varnashama, que é para organizar a sociedade, e existe o Daivin Varnashama, que é composto por devotos, e aí então o serviço se torna transcendental, até mesmo esse sistema de casta, né, de ordens sociais, né? Então, para poder dizer que é diferente do serviço material. No mundo material, ninguém quer ser um servo. Todos querem ser o amo, porque o domínio falso é a doença básica da alma condicionada. Quer dizer, a alma condicionada cai nesse mundo, nós, né, queremos nos assenhorearmos desse mundo material, né, e dominar a natureza material, e automaticamente querendo ser o rei da cocada preta, como se diz, né? Querendo estar, né, assim, que é aquele negócio, rei da montanha, né? Então a gente vê isso em todas as partes da sociedade, na política, nas empresas, um querendo passar por cima do outro, um querendo ser o patrão, todo mundo querendo ser o patrão, ninguém quer ser empregado, né? Todo mundo quer, assim, dominar, né? E, então essa tendência da alma condicionada, querer, assim, desfrutar, né? Se assenhorear da natureza material, né? Aí no caso a pessoa pensa, né? Eu não quero ser servo, eu quero ser servido, né? Ser servo é uma humilhação, quero ser servido, né? Quero, assim, eu quero explorar a natureza, eu quero comer os animais, eu quero que os outros homens me sirvam, quero desfrutar das mulheres, e assim vai, né? A pessoa quer ser o centro de tudo e o desfrutador de tudo, né? Porque não reconhece que Krishna é o supremo desfrutador e é o supremo proprietário, né, de tudo, né? Como diz no Upanishad, o primeiro verso, Ijavasyani Dan Sarvan Jatincha Jagatyan Jaga Tena Chakrana Bundjataha Magradhaka Kachasvidanam. Que o Senhor, ele possui e controla, o Senhor Supremo possui e controla todas as coisas animadas e inanimadas que estão no universo. E a pessoa deve estar contente com aquilo que foi reservado como sua cota. E não deve querer outras coisas, sabendo bem a quem pertencem, né? E se a pessoa age assim, ela pode almejar viver por dezenas de anos. Nos Upanishads fala centenas de anos, porque naquela época pessoas viviam realmente centenas de anos na Dwapara Yuga, até quando foi compilado o Upanishad, né? Mas hoje nós dizemos dezenas de anos, né? Se ela vive com essa consciência de que nada pertence a mim, tudo pertence a Deus, né? Nirmama, nada é meu, estou aqui apenas cuidando daquilo que foi reservado como minha cota, né? Essa é a verdadeira mentalidade, né?
Então, a alma condicionada no mundo material quer assenhorear-se dos outros, quer ser o dono, quer ser o proprietário, quer ser o patrão, quer mandar, né? Iludida pela energia externa do Senhor, ela é forçada a tornar-se serva do mundo material, não tem jeito, né? Se ela consegue ser assim o rei da montanha, né, como diz, né, ela vai ter que servir a sua família, a sua esposa, né? Ou então servir um cachorrinho, né? Alguma coisa ela tem que servir, né? Ou então servir os seus próprios sentidos, né? Ser escrava dos seus próprios desejos mundanos, né? Então, iludida pela energia externa do Senhor, ela é forçada a tornar-se serva do mundo material. Esta é a verdadeira posição da alma condicionada, né? A última armadilha da energia externa ilusória é a concepção de tornar-se o amo. Não, tornar-se uno, tornar-se o amo também, né? Mas aqui está escrito tornar-se uno com o Senhor. E devido a esta concepção, a alma iludida permanece no cativeiro da energia material, falsamente julgando-se uma alma liberada, igual a Narayana, né? Como esses Mayavadis, né? Eles pensam que Paramatma e a Jiva é a mesma coisa. Então eu sou o Paramatma, né? Soham, eu sou esse Paramatma, né? Tatvamasi, eu sou isso, eu sou esse Paramatma. Então, quer dizer, nós somos todos Paramatmas, né? Super-almas, dentro do nosso corpo somos a super-alma, somos o próprio Narayana, só que estamos agora iludidos pela energia material, estamos condicionados à matéria, né? Então nós somos, nesse caso, Maya, a ilusão, seria superior ao próprio Narayana, né? Enquanto o Krishna diz, Maya Jakshana Praktis Suyate Sacharacharam, Jagaviparivarte, que essa energia material está agindo sob minha direção, Krishna diz, né? E não que a energia material está iludindo ao próprio Krishna, né? Que é o criador dessa energia. É como dizer que um mágico ele está sendo iludido pela sua própria mágica, né? Krishna é o supremo mágico, né? Então ele criou essa energia material e ele tem pleno controle sobre ela, né? Então, por isso são chamados Mayavadis. Mayavadis quer dizer aqueles que pensam que são Deus e que Maya superior a Deus, né? Então aí a pessoa, mas vem cá, como é que você pode ser Deus se você é pobre? Deus não é pobre, Deus não está saindo mendigando. Às vezes fala, não, mas eu sou Daridra Narayana, o Narayana que ficou pobre. Sempre tem um argumento, né? Eles têm um argumento para contra-argumentar assim, a discrepância filosófica deles, né? Então, continuando aqui, o verso 33, na verdade, é melhor ser um Shudra do que um Brahmana que não desenvolve a atitude de serviço, porque esta atitude é a única que satisfaz ao Senhor. Esse é o tema da aula de hoje, né? Melhor ser um Shudra, um trabalhador braçal, que tem uma atitude de serviço devocional, do que um Brahmana intelectual que não tem nenhuma atitude de serviço. Ele quer ser Deus, ele quer ser Narayana, ele acha que ele é Narayana, ele quer só ficar ali especulando, né? Todo ser vivo, mesmo que seja um Brahmana por qualificação, deve aceitar o transcendental serviço ao Senhor. Tanto o Bhagavad Gita quanto o Srimad Bhagavatam confirmam que esta atitude de serviço é a perfeição da entidade viva. Um Brahmana, um Kshatriya, que é o sacerdote, Kshatriya, que é o administrador, um Vaishya, que é o comerciante, o agricultor, né? E um Shudra, que é o trabalhador, só podem aperfeiçoar seus deveres ocupacionais prestando serviço ao Senhor, né? Como tem o verso do Bhagavatam que diz Dharma Sanusita Punshan Vishwaksena Kata Asuya
No padaria diratim sramaeva rikevalon. Que qualquer ocupação que a pessoa tenha nesse mundo material, pode ser brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, se ela não provoca uma atração pela mensagem de Krishna, se ela não faz com que a pessoa se ocupe no serviço a Krishna, é simplesmente um labor inútil. É um labor inútil. Né? No padaye diratim sramaeva rikevalon. Sramaeva rikevalon, um labor inútil. Né? Continuando então, é de se esperar que um brahmana conheça este fato devido à sua perfeição na sabedoria védica, não só o conhecimento védico, mas a sabedoria védica. Uma coisa é jnana, conhecimento, e a outra é vijnana, sabedoria, né? Você entender o conhecimento, saber como botar em prática esse conhecimento, né? Ouvir o conhecimento do mestre espiritual, né? Lendo os livros, ouvindo as aulas e seguir aquelas instruções no seu dia a dia, né? Então, continuando, as outras classes devem seguir a orientação do Brahmana, Vaishnava, aquele que é um Brahmana por qualificação e um Vaishnava pela ação, né? Um Brahmana por qualificação, como eu já falei, né? Samodama, Tapasochan, Kshantiraja, Revacham, ser autocontrolado, ser pacífico, ser veraz, ser honesto, ser religioso, né? Ter conhecimento, ter sabedoria, né? Ser equânime, né? Ser austero, né? Ser pacífico, né? E por qualificação. E pela ação, ser um Vaishnava. Então, ele tem qualificação bramínica e ele é um Vaishnava porque ele age no serviço a Krishna, né? Isto vai tornar toda a sociedade perfeita em relação à ordem de sua constituição social. Uma sociedade desordenada não pode satisfazer nem os membros da sociedade e nem o Senhor, né? Tem outro verso do Bhagavatam que diz Sansidin Haritoshanam, para satisfazer o Senhor, como é que esse verso mesmo? Esqueci o verso, diz assim que assim, a meta última da sociedade humana, seguindo as ordens sociais e espirituais, é Sansidin Haritoshanam, satisfazer o Senhor, né? Esqueci o resto, agora não me veio o restante do verso. Sim, Atapumbido já está, Varnashrama Vibhagashá. Atapumbido já está, Varnashrama Vibhagashá. Está no Tritasya Dharmasya, está no Tritasya Dharmasya, Sansidin Haritoshanam, que a perfeição máxima que se alcança por seguir essas 4 ordens sociais e espirituais, que é Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi, né? E Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, a perfeição máxima que se alcança em seguir esse Varnashrama é Sansidin Haritoshanam, satisfazer Hari, a suprema personalidade de Deus, né? Mesmo que a pessoa não seja um Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra perfeito, mas aceita o serviço ao Senhor, não se importando com a perfeição da sua posição social, ela se torna um ser humano perfeito, simplesmente por desenvolver a atitude de serviço ao Senhor Supremo, né? Eu não vou repetir essa última frase, que é interessante. Diz assim: mesmo que uma pessoa não seja um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya ou um Shudra, e também um Brahmachari, um Kshatriya, um Grihastha, um Vanaprastha, um Sannyasi perfeitos, mas aceite o serviço ao Senhor, não se importando com a perfeição de sua posição social ou espiritual, né? Ela se torna um ser humano perfeito simplesmente por desenvolver a atitude de serviço ao Senhor Supremo. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshura Militandjana
Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistan Staptandjana Bhutale Swarupa Kadama Rendadati Swapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, o mestre espiritual tem aberto os meus olhos com a sorte do conhecimento. Eu ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Silarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de sua Chaitanya, me dará refúgio a seus pés de lótus. Antiakalpa tarubeshak prasino vervachá. Patitanam pavanebeu vaishnaveu namanamaha. Ofereço minhas mais respeitosas reverências aos Vaishnavas que estão aqui presentes ou que não estão, né, que são cheios de compaixão pelas almas caídas e como árvores dos desejos satisfazem os desejos de todos. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Samad Bhakti Vedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Ve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunavadi Pastatadi Jatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Vartavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Muito bom, bonito esse significado e muito significativo também o significado. Vou reler aqui o verso de hoje. Vamos lá. Padyan Bhagavato Gyanye Shujusha Dharma Siddhaye Tasyan Jata Pura Shudro Jadvritya Tushate Harir. Tradução: depois disso, o serviço foi manifestado das pernas da personalidade de Deus para o aperfeiçoamento da função religiosa. Situadas nas pernas estão os Shudras, que satisfaz o Senhor através de serviço, né? Assim, nós, do movimento da consciência de Krishna, né, nós temos o nosso nome e depois do nosso nome vem a palavra Das. Todos são da família Das, né? A grande família dos Vaishnava, a família Das, né? Isso, a Tapumbida já me lembrei, né? O verso, isso aí, realidade, né? Então, somos da família Das e da família Devidasi, né? As devotas, a família Devidasi, os devotos, a família Das, ou seja, a palavra Das quer dizer servo, né? A Krishna Das, eu não sou Krishna, eu sou servo de Krishna. Paravyoma Das, quer dizer, o céu espiritual, Paravyoma Das, devoto do céu espiritual. Haridashana Dasa, ele não é o Haridashana, ele é o servo do Haridashana, né? E Chintamani Devidas, quer dizer, ela não é Chintamani, ela é serva, né, divina de Chintamani. Então, essa palavra Das, né, na Índia, né, ela, assim, fora da sociedade dos devotos, ela é uma palavra aplicada aos Shudras, né? Quando a pessoa é de uma casta de Shudra, ela tem o sobrenome Das, né, ou Data, né? E as mulheres, né, quando se chama a mulher de Dasi, a palavra Dasi na Índia quer dizer prostituta. Ela serve aos homens, né, com o seu corpo, né? Por isso que, assim, no movimento, as devotas não têm sobrenome somente Dasi, tem Devidasi, serva divina, né? Ela utiliza o seu corpo para servir a Krishna, né? Então, serva divina, né? Tem que ter Devidasi, que se fosse só Dasi, né, os indianos podiam se confundir, né? Como já às vezes se confundem, como vão devotas ocidentais lá na Índia. Agora talvez não seja tanto, mas eu me lembro que nos anos 80 os indianos ficavam mexendo com as devotas, porque não seguiam certas regras que eles estão acostumados, né? Que a devota, quando é casada, reparte o cabelo no meio, e as prostitutas repartem lá, tem uma série de detalhezinhos, né? E eles viam que as devotas tinham um comportamento diferente das mulheres indianas, então achavam que as devotas eram prostitutas, ficavam mexendo com elas, né?
onde já se confundia. Imagina se tivesse só Dace, não tivesse o Devidasse, né? Então, desde que nós entramos para a consciência de Krishna, nós somos treinados nessa atitude de serviço, né? Eu me lembro que quando eu entrei para o movimento, o primeiro serviço é lavar banheiro, vai lavar os banheiros, né? Para mim, que era assim, universitário, né? Na minha casa sempre teve empregada, né? Assim, nunca minha mãe me deixava nem lavar a louça, nada, né? Tudo, nem entrava na cozinha, né? Na verdade, nunca ela tinha lavado um banheiro na minha vida. Aquilo para mim era assim uma austeridade. Passei a manhã inteira lavando o banheiro, né? O banheiro era lá em Santa Teresa, era um banheiro grandão também, né? Eu não tinha nenhuma assim prática nisso, né? E depois de ficar bastante tempo lavando o banheiro, agora vai lavar a panela, né? Aí ela ia eu, depois dos festivais, lavar os panelões, ficava até tarde da noite lavando as panelas, depois comia o resto, né, que sobrava da praçada, né? Aí depois vai lavar a roupa dos sankirtaneiros, né? Só que não tinha máquina de lavar, a gente jogava a roupa numa banheira, né? Enxaguava, botava sabão em pó e ficava pisoteando assim em cima das roupas, até que meu pé começou a ficar cheio de rachadura, né? Aí depois disso, agora sai, pega esse livro e vai a Sankta, né? E depois, quando fui morar na Nova Gokula, trabalhei serviço assim de pedreiro, né? Trabalhei em enxada, assim, né? Plantando e trabalhando assim, afofando, tirando mato, né? Era cheio de mato, né? Só tinha mato em Nova Gokula, era assim, não tinha, só tinha duas casas, o resto era tudo mato. Tinha que abrir uma trilha para chegar até o rio, né? Com facão, né? Então eu fui desde o começo treinado, né? A fazer de tudo. O devoto faz o que é necessário, né? Então foi no movimento que eu aprendi esse serviço de pedreiro, serviço de assim, funcionário limpeza, né? Serviço que na sociedade é dado para o Shudra. Então, quando você fala assim, servo, as pessoas acham uma coisa humilhante, e a pessoa é um servo, né? Mas o servo de Krishna é a posição mais elevada que existe, né? Mais elevada que existe. E Srila Prabhupada também fez a mesma coisa, né? Ele, quando veio para o Ocidente, né? Ele passou um ano de perrengue. Depois, quando tinha o local, né, a lojinha, o que ele fazia? Ele saía à rua para vender os livros, para se manter e manter depois também, assim, comprar os mantimentos, né? Ele vendia livro, com dinheiro ele ia para o armazém, comprava boga, né? Comprava os mantimentos, os insumos. Aí depois ele mesmo cozinhava, lavava tudo, cozinhava, tudo sozinho, né? Depois ele servia todos os devotos, eram devotos, eram visitantes, né? Os assim, potenciais devotos, né? Os futuros devotos. Ele servia, ele cozinhava, ele servia, e depois ele ia lavar as panelas. Quando terminava o festival de domingo, todo mundo ia embora, ninguém ajudava em nada, ele ia lavar a panela, né? E também lavava o banheiro, lavava o seu próprio aposento, né? Também quando eu estive na Índia, eu fui lá visitar Puri Maharaj, que é um irmão espiritual muito querido por Srila Prabhupada, né? Irmão espiritual de Prabhupada, e ele era assim, fã número 1 de Srila Prabhupada, e também assim, um fã da ISKCON, né? De Prabhupada. E aí eu fui visitá-lo, né? E quando eu cheguei lá, ele estava limpando o ashram dele, fazendo uma faxina, lavando o banheiro do ashram, né? E ele tinha um monte de discípulos ali naquele ashram, naquele local ali, né? Na Gaudiya Mat, né? Mas ele não queria tirar os discípulos da ocupação deles, né? Tinha um lá que estava adorando a deidade, tinha outro cozinhando, tinha outro limpando lá a área externa, né? Toda, e
cada um fazendo um serviço, ele não queria tirar os devotos dos seus deveres prescritos. Tinha uma lojinha também, tinha uma lojinha lá que vendia livros. Ele não queria tirar esses seus discípulos dos seus serviços, e ele mesmo então que fazia a faxina no quarto dele, né? E a gente ficou lá esperando, né? Ele terminar para conversar com a gente, né? Ficamos lá com 1 hora esperando, depois ainda botou a roupa dele para lavar, né? Enxagou, estendeu a roupa dele e a gente esperando, né? Ali para depois ele falar com a gente, né? Então, quer dizer, um sannyasi guru, né? E uma vez Srila Prabhupada estava explicando também sobre esses 4 varnas e 4 ashramas, né? 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais. E aí então um devoto levantou a mão e perguntou: mas Srila Prabhupada, e o senhor? Em que varna o senhor se situa? Né? Qual é a posição brahmana? Qual é a posição? Aí ele falou: minha posição é servo de todos vocês. Eu sou simplesmente um servo de todos vocês. Vocês são representantes do meu mestre espiritual. Ele enviou vocês para me ocupar em serviço devocional. Então, eu sirvo vocês como representante do meu mestre espiritual. Essa é a humildade de Srila Prabhupada, né? E aí um dia o devoto viu que Srila Prabhupada estava até na novela que eles fizeram na Índia sobre Srila Prabhupada. Srila Prabhupada estava se arrumando para sair, né? Pegou uns livros, botou na bolsa. Aí o devoto, Satswarupa Maharaj, isso ele me contou pessoalmente, né? O autor do Prabhupada Lilamrita, esteve aqui no Brasil, ele me contou isso pessoalmente, né? Que ele estava ajudando Srila Prabhupada assim, na edição dos livros, né? Porque ele era professor de português, de inglês, né? Estava assim ajudando Srila Prabhupada no inglês e tal, na edição dos livros. E Prabhupada se levantou e começou a se arrumar para sair. E aí ele perguntou: mas Srila Prabhupada, onde o senhor está indo? Aí eu estou indo coletar para comprar a boga, né, os mantimentos, para o festival de domingo. Então estou indo vender esses livros aqui, vou sair para vender esses livros, para poder comprar. Aí ele ficou totalmente assim, o devoto constrangido com aquela situação. E como ele trabalhava ainda, ele tinha dinheiro, né? Falou: não, você não tem que sair. Senta aí. Aí ele mesmo pegou o dinheiro e foi fazer as compras, né? E ele doou também para a Prabhupada uma parte do dinheiro dele e depois saiu para fazer as compras. E não deixou a Srila Prabhupada sair, né? Ele fazia isso, ele saía, vendia os livros, com dinheiro ele comprava boga no mercado, aí depois ia cozinhar, né? Aí aos poucos os devotos foram vendo que está vendo tudo sozinho, né? O Acharya, ele ensina pelo exemplo, né? Então os devotos foram vendo que está vendo tudo sozinho e começaram a se oferecer para ajudar ele, né? Aí ele ensinou Kirtanananda a cozinhar, né? Kirtanananda começou a cozinhar, porque ele que cozinhava tudo, né? E assim, ele foi ensinando os devotos, né? Mas no início ele fazia tudo. E nós também no início do movimento, né? A gente fez algo parecido, né? Por exemplo, eu fui mandado para Porto Alegre sozinho para iniciar o movimento Hare Krishna lá. E assim, nós tínhamos uma casa que foi emprestada por uma devota que morava lá, né? Ela morava nessa casa, foi morar com a mãe, na casa da mãe, que era do lado, e aquela casa que era dela virou templo. E a gente tinha que fazer tudo, eu tinha que sair a Santa, coletar, né? Aí comprava boga, aí no festival, cozinhava para o festival de domingo, aí depois eu ia lá, cantava e fazia o arco ao mesmo tempo, né? É como diz na gíria, né? Batia o corne e fazia o gol de cabeça, né? A gíria esportiva, né? Futebol, que o jogador bate o corne, sai correndo, vai lá, cabeceia e faz o... Então aí depois eu dava aula, e depois eu servia a passada, e depois eu tinha que lavar tudo, assim. Então em pequena proporção eu cheguei a fazer um pouco disso, né, que Prabhupada fazia, né? Eu tive essa experiência, né? E também outros devotos também, né? A gente tinha que fazer todo tipo de serviço, né? Porque isso é Daiva Varnashma. Daiva Varnashma, todos são servos de Krishna,
E a pessoa pode ser um intelectual brahmana, ele, se quiser fazer serviço de Shudra, ele faz, se quiser fazer serviço de Vaishya, ele faz, serviço de Brahmana, ele faz, serviço de Kshatriya, ele faz. Assim como Dronacharya, que era um Brahmana, e fez serviço de Kshatriya, lutando na batalha de Kurukshetra, né? Então, por isso que uma vez, também perguntaram, uma vez para Chaitanya Mahaprabhu, o que ele era, afinal. Ele falou aquele famoso verso, Naham Vipro Nachana Rapatina Vashona Shudro, Naham Vanina Chagrihapatino Nastodjativá. Quinto Prodhyani Kila Paramananda Purnamita de Gopi Bhartur Padakamalayo Dasa 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 Anudasa, né? Então, dessa maneira, ele explicou qual é a nossa posição. Ele falou assim, eu não sou um Brahmana, eu não sou um Kshatriya, eu não sou um Vaishya, eu não sou um Shudra. Eu não sou um Brahmachari, eu não sou um Grihasta, eu não sou um Vanaprastha, eu não sou um Sannyasi. Eu sou apenas um servo do servo do servo do servo, do bem amado das Gopis, Gopi Bhartur Padakamalayo. Dasa, 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 Anudai. Eu sou um servo do bem amado das Gopis, eu sou um servo do servo do servo do servo, né? E aí uma vez perguntaram para George Harrison, imagina, George Harrison é uma celebridade, né? Assim, um Beatle, né? Então, isso eu vi, isso está gravado em rede nacional. Né? Programa tipo, como tinha aqui no Brasil, o Jô Soares, né? Aquele entrevistadores, né? Então perguntou para ele, primeiro perguntou para ele o que ele achava dele como músico. Aí ele, na humildade, ele falou, olha, eu não sou um grande músico, eu apenas pego o que já existe por aí e coloco uma cereja em cima do bolo, né? Coloco assim, enfeito o bolo, mas eu não sou um grande músico, né? Aí depois perguntou, e você, o que você acha de você mesmo? Aí ele pensou um pouquinho e falou, olha, o meu mestre espiritual, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele disse que ele é um servo do servo do servo. Então, se ele é um servo do servo do servo, eu sou um servo do servo infinitamente servo. Falou isso em rede nacional, né? Um Beatle famoso, né? Celebridade. Então, nossa posição é de servo. E tem aquele famoso ditado, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Porque a pessoa está sempre servindo, até mesmo os animais, né? Servem a sua prole, né? E depois um serve ao outro, né? A gente vê os macacos, um pegando o piolho do outro, né? E assim, vivem assim em comunidade, um servindo o outro, né? Então, o ser humano, o único que tem essa ideia de que eu quero só ser servido, né? E assim ele se desvia do caminho correto, né? Ele se ilude, né? Então, assim, aqui nesse verso tem uma palavra interessante, né? Logo no início, Shujrushá Dharma Siddhaya. Shujrushá, aqui foi traduzido como serviço, né? Então tem um Bhagavatam, tem um verso semelhante, que começa assim, Shushusho Shadadanasya Vasudeva Kataruti Sanmahasya Vayavipra Punyatirtha Nishevana. Fala assim, aquela pessoa que presta serviços a uma grande alma, né, que está livre de todos os vícios, né, Punyatirtha, né? Tinha um irmão espiritual meu com esse nome, Punyatirtha, quer dizer, aquele que é livre de todos os vícios, né? Então, aquele que presta serviços para grande alma, né, um mestre espiritual, né, como Srila Prabhupada e outros, né, que estão livres de todos os vícios, essa pessoa faz um grande serviço. Shujusho. E por esse serviço, ela desenvolve um gosto por ouvir sobre a personalidade de Deus. Vasudeva Kata Ruchir. Né, Ruchi, ela desenvolve um gosto por ouvir esse Vasudeva Kata, né? E quando ela desenvolve esse gosto, né, ela desenvolve uma avidez depois por ouvir, né? Srinvantam Swakata Krishna, né? Essa Srinvantam, essa avidez de ouvir Swakata, os tópicos dele, de Krishna,
né? É Krishna que está no coração como a super-alma, que é o protetor do devoto veraz, do devoto sincero, né? Ele purifica do coração do devoto o desejo pelo gozo dos sentidos, né? Ele transforma esse desejo pelo gozo dos sentidos em desejo de servir a Krishna, né? Uma vez perguntaram a Srila Prabhupada, como é que eu posso... eu ainda tenho muitos desejos materiais, né? Como é que eu posso purificar esses meus desejos materiais? E aí Prabhupada falou, você tem que redirecionar esses desejos materiais para o desejo de satisfazer a Krishna, né? Então, Krishna ele purifica do coração do devoto, que é sincero, todos os desejos materiais, né? E depois no verso seguinte ele diz: Nasa Praesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Lok Bhakti Bhavati Nasiki. Por ouvir regularmente essas aulas do Bhagavata, como nós fazemos aqui na ISKCON Rio, no Facebook, e agora também temos o canal ISKCON Rio Bhakti Center no YouTube, né? E também estou transmitindo aqui no Instagram, né? As redes, estão todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Então, por ouvir regularmente essas aulas do Bhagavata e por servir ao devoto puro, dizer, serviço subalterno ao devoto puro, tudo que é inauspicioso ao coração é completamente destruído. O serviço devocional se estabelece como um fato irrevogável. Depois a pessoa, ela então, os efeitos do mal da paixão e ignorância, como luxúria, ira, cobiça, são assim superados, a pessoa se estabelece na bondade e fica totalmente feliz, né? Sattva prasidati, né? E aí vamos para Shana Manassou, Bhagavan Bhakti Yogata, sendo assim vivificado pelo serviço devocional ao Bhagavan, a pessoa e vamos para Shana Manassou, Bhagavan Bhakti Yogata, Bhagavata Tattva Vigyana, elas envolvem Bhagavata Tattva Vigyana, conhecimento científico e realizado sobre Bhagavan, né? E aí então Mukta Sangha Jayate, o caminho da liberação se abre para essa pessoa, né? Mas, né, aquela pessoa que não desenvolve esse serviço, tipo de serviço devocional, um impersonalista, por exemplo, que está meditando no Brahman, ele pode até alcançar a liberação, mas vai para a luz divina, e assim mesmo é muito difícil, é muito complicado, né? Ele vai para a luz, ele fica ali, né, no Brahman, que não tem forma, não tem nome, né? Ou então aquela pessoa que faz só serviço para ela mesma, ou serviço, né, só para a humanidade, mas não serve a Krishna, ela também continua no samsara, né, nascimento e morte, nesse mundo material, né? Então, por isso é dito que um mestre espiritual autêntico tem que ser um Vaishnava, né? Tem um famoso verso que diz: Satkarmani Puno Vipro Mantra Tantra Visharada Avashnava Guru Nasya Vaishnava Sapacho Guru. Que pode ser assim um Brahmana muito versado em todas as escrituras, né? Satkarma, e que faça todas as atividades de um Brahmana, tipo Jajana, Patana, Dana, Pratigraha. Jajana, ele execute sacrifícios. Jajana, ensine outros a executar esses sacrifícios. Patana, estude muitas escrituras, né? E Patana, ensine também as escrituras, né? Dana, dê caridade. Pratigraha, aceite caridade. E também seja muito versado nos tantras, nos rituais, né? E nos mantras, conheça muitos mantras. Mas a Vaishnava Guru Nasya, se ele não for um Vaishnava, um devoto, Guru Nasya, ele não pode ser um Guru. Mas Vaishnava Swapacho Guru. Então, se ele for um Vaishnava, mesmo que ele tenha nascido numa família de Swapacha, o que é Swapacha? Swa quer dizer cachorro e Pacha quer dizer comedor, né? Mesmo que ele tenha nascido numa família de comedor de cachorro, que aqui no Ocidente
essa comunidade não existe. Talvez tenha pessoas que comam cachorro, mas não existe essa comunidade de comedores de cachorro. Mas somos da comunidade de comedores de bovinos, melechas, né? E na Índia eles acham que é pior ainda ser comedor de bovinos. Os hindus, né, que seguem o hinduísmo, eles consideram que é pior ser um comedor de bovino do que comedor de cachorro, né? Nós achamos assim, ser comedor de cachorro um absurdo, né? Existe na China, existe na Coreia também, mas eles acham pior do que comer cachorro, comer bovinos, que estão no estado de evolução superior ao cachorro, né? Então, mesmo que a pessoa tenha nascido na família da comunidade de comedores de cachorro, se ela é um Vaishnava, ela pode ser um guru, né? E aí, Chaitanya também falou, Kiba Vipra, Kibanyasi, Shudra Kenenaya. Rei Krishna Tattva Veta Sei Guru Raya. Pode ser um Vipra, erudito, pode ser um Shudra, pode ser um Vaishya, pode ser um Kshatriya. Rei Krishna Tattva Veta, se ela conhece a ciência, ela tem conhecimento de Krishna Tattva, né, conhecimento sobre Krishna, a verdade de Krishna, Sei Guru Raya, ela pode ser um guru, né? Então, independente de que família ela nasceu, se foi, porque na Índia, no sistema de casta, só considera um Brahmana que nasce na família de Brahma, né? E aí, então, uma vez, uns sannyasis, assim, primeiros devotos, sannyasis, né, muito devotos avançados, da ISKCON, né, foram lá para peregrinar e visitaram um templo lá na Índia, e ficaram ali, né, adorando, assim, orando para a deidade naquele templo. Aí o sacerdote daquele templo falou para ele, vou dar uma bênção para vocês são tão assim devotados à deidade, que a bênção que eu vou dar é que na próxima vida vocês nasçam numa família de brahmanas e vocês vão ser brahmanas. Os devotos, né, eram novos, embora fossem sannyasis, ainda eram um pouco novos, né, então foram perguntar para Srila Prabhupada, Prabhupada, como é que é isso? Nós somos sannyasis e fomos iniciados como brahmanas também pelo Senhor, mas esse indiano falou para nós que ia dar uma benção para nós na próxima vida nos tornarmos brahmanas. Então Srila Prabhupada falou que um Vaishnava, ele é superior ao Brahmana, porque o Brahmana, o que é o Brahmana? É aquele que conhece o Brahman, aquele que é um espiritualista, conhece o Brahman, né? Pode ser impersonalista, um Brahmana impersonalista, um Brahmana Mayavadi, né? Conhece pelo menos o Brahman. Pode ser que ele não conheça o Supremo Brahman, que é Krishna, mas conhece a espiritualidade, o espírito, né? Tem práticas espirituais, mesmo sendo impersonalista, eles têm práticas espirituais, meditações, etc., né? Mas o devoto, ele conhece o Supremo Brahman, né? Que é Krishna, então ele está acima até mesmo desses brahmanas. E mesmo desses brahmanas de casta, porque às vezes o cara ele nasce na família de brahmana. Por exemplo, eu estava lá na Índia, um exemplo pessoal meu, estava lá na Índia, e aí tinha um templo, e o pujari, né, estava pescando e fumando um cigarrinho. E era o pujari do templo, né? E estava pescando e fumando um cigarrinho. E tinha no altar, assim, estava quebrando dois princípios, né? Um de pescar, peixe, né? Comer peixe. E o outro estava de fumar, né? Intoxicação. E aí eu fui e perguntei, vem cá, estou vendo que ali no altar tem várias divindades, né? Tem Krishna, tem Ganesha, tem Shiva, tem Durga, tem várias divindades do panteão hindu. Quem é o Deus Supremo ali, afinal? Perguntei para ele. E o que ele me respondeu? É tudo igual. São todos Deus, né? É assim, Durga é Deus, Shiva é Deus, Krishna é Deus, Brahma é Deus, Ganesha é Deus. Tudo é Deus, tudo é igual. São várias formas de Deus, né? Essa foi a resposta que ele me deu, o Brahmana, aquele templo, né? Ou seja, ele não sabe, como diz Purushottraya, o devoto é aquele que sabe quem é quem. Quem é quem, né? Então essas pessoas não entendem que existem categorias. Existem categorias, né? Não é que tudo é igual, tudo é um. Embora ele fosse um Brahmana e estivesse adorando a deidade, para ele tudo era um, tudo era igual, né? Não havia distinções, né?
Mas não, o devoto sabe bem quem é quem. Bom, já são 9h17, né? Eu vou só ler de novo o verso de hoje e vou abrir para comentários e perguntas, tá? O verso de hoje é Padbyam Bhagavato Gyanye Shujusha Dharma Siddhaye Tasyam Jatha Pura Shudro Jadvritya Tushate Harir. Depois disso, o serviço foi manifestado das pernas da personalidade de Deus para o aperfeiçoamento da função religiosa. Situados nas pernas estão os Shudras, que satisfazem o Senhor através de serviço. Né? Então é isso. Vamos ver agora se tem perguntas. Primeiro aqui, o nosso Parikshit Das, nosso perguntador oficial, Marcelo Magalhães, né? Botei o apelido dele de Parikshit Das, né? Porque ele sempre faz perguntas. Então ele perguntou o seguinte: todo trabalhador braçal, mesmo que não seja religioso, pode ser considerado um Shudra? Olha, na verdade não, né? Você quando fala Shudra, isso não é assim um xingamento, ou não é assim um desprezo, né? Porque essas pessoas que não seguem nenhuma religião, que são ateus e são Shudra, e são piores do que os Shudras, né? Por isso que na Índia tem os párias, tem aquelas pessoas que são outcast, né? Que eles não são aceitos como tendo nenhuma casta, porque o Shudra ele segue religiosamente o seu Dharma. Claro que ele não é assim, não segue todos os princípios como os Brahmanas, né? Eles quebram alguns princípios, mas eles são bem assim religiosos, eles adoram a Deus, eles assim são, como diz na gíria, são tementes a Deus, né? São pessoas simples, mas que são pessoas que seguem um Dharma, sabem como respeitar as demais ordens sociais, né? Estão satisfeitos na sua posição, não ficam fazendo protestos e querendo assumir o poder, que é como acontece aqui no Ocidente, né? E são bem protegidos pelas demais castas e servem, né, as demais, né? E são bem protegidos pelos kshatriyas, pelos brahmanas, kshatriyas e vaishyas. Inclusive, quando fala que o brahmana dá caridade, né? Essa caridade que ele dá é para os shudras. O brahmana não dá caridade para ou é para outro brahmana, né? Talvez o guru dele, ou um sannyasi, ou um outro brahmana, ou então para os shudras. Ele não dá caridade nem para os kshatriyas, nem para os vaishyas, né? E ele recebe caridade dos kshatriyas e vaishyas, né? Então, os shudras são felizes na posição deles e não invejam as outras classes, né? Agora, quando não existe essa proteção, é de se esperar que os shudras se rebelem e queiram assumir o poder, porque o comunismo ele parte da inveja, né? Por que ele tem o que eu tenho, eu não tenho o que ele tem? Quero o que eu tenho, o que ele tem, né? Então, o regime comunista ele é baseado na inveja, né? Que os shudras eles invejam as classes superiores, né? Porque questões monetárias, porque aquelas classes elas se colocaram como superiores não porque são qualificados como brahmanas ou kshatras, mas porque têm dinheiro, né? Então a divisão de classes na Kali Yuga ela é baseada no que a pessoa tem e não no que a pessoa é. Mas na cultura védica tinham shudras ricos, shudras pobres. Tinham vaixas ricos, vaixas pobres. Kshatras ricos, kshatras pobres. Brahmanas ricos e brahmanas pobres. Ou seja, o que a pessoa tinha não era assim a critério para saber qual era a classe social dela. O brahmana rico porque ele recebia muita doação, né? Às vezes era ministro de algum rei, né? E o rei era muito opulento, dava para ele muitas doações, né? Então ele era opulento, né? Mas não porque ele saía para trabalhar fazer investimento na bolsa de valores e algo assim, né? Mas porque ele recebia doação
muita doação, então ele tornava-se um Brahmana rico. Mas ele não usava essa riqueza para o gozo dos sentidos, mas sim para serviço devocional, né? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Então, na verdade, essas pessoas que são brahmanas, mas não são religiosos, eles são piores do que... Eles não têm nenhuma classificação. Vamos ver aqui no Instagram, nós temos algumas pessoas aqui. Renata Barbosa Yoga entrou. E também Gandaki entrou. Hare Krishna Gandaki, tudo bem? Mixology Martinez. Nossa, Mixology. Nunca ouvi falar. Aqui, Radhika, 14.357. Doutora Catita Jardim. Interessante. Gisele Lanes. Luiz Felipe Menezes entrou. Cassiano Shark entrou aqui, né? A gente vê que tem muita gente que entra, mas sai, né? Fica só uns 2 ou 3 assistindo a aula, né? Dá uma olhadinha, são os internautas, né? Eles dão uma olhadinha. Ratimanjari Devidasi, Hare Krishna. Então os internautas dão uma olhadinha e saem. O Mantrafi King entrou. Marina Pereira, Carla dos Santos, Natural Caseduti, muita gente, né, que entra, dá uma olhadinha e sai, né? Pedro Raeder, né? Bastante gente no Instagram, são os internautas, né? Ficam só assim viajando na internet. O único que interagiu comigo aqui, foi o Ademais e a Rosane também, né? Os outros aqui apenas a Rosane deu bom dia, né? Isso aí. Então, gente, não tem mais perguntas. Tem aqui um comentário de Arthur Ferreira. Aqui também tem um dito que faz a festa, tira os foguetes e apanha as canas. De onde é esse dito? Eu nunca ouvi esse dito. Não sei se você está ainda aí, Arthur, mas eu nunca ouvi esse dito. De que lugar do Brasil é esse dito? Né? Quem faz a festa, deve ser quem faz, né? Quem faz a festa, tira os foguetes e apanha as canas. Era isso que Prabhupada fazia, né? Ele fazia a festa, tirava os foguetes, depois ainda recolhia as canas, né? Lavava a panela, limpava os pratos, né? Então é isso, gente. Agradeço aí pela participação de todos, né? E amanhã teremos Mahaprabhu Kripa Das, né, dando a próxima aula. Estejam aí atentos. Hare Krishna. Todas as glórias da Prabhupada.